A paz do Senhor, irmãos, aqui quem fala é o Mano WD. Irmãos, a palavra de hoje se fala sobre como ser um verdadeiro adorador. Já parou para pensar? Nós buscarmos adorar ao Senhor e estarmos errados? Buscar adorar ao Senhor e pensar, pô, eu lutei tanto, mas eu adorei errado todo esse tempo. Então, a palavra de hoje vai falar sobre isso. Como nós podemos adorar ao Senhor de forma certa. E a palavra se encontra em Salmos 22, do 1 ao 3. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite não tenho sossego, porém tu és santo, que habitas entre os louvores de Israel. E o que isso significa? Meu irmão, para adorar a Deus de verdade, você tem que louvar. Você tem que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, louvar é o que? Não é só com os lábios, é com a vida. É com o coração, é com os lábios, é com o seu ser completo. É as pessoas olharem para você e falarem, eu não vejo mais o Davi, eu não vejo mais tal pessoa, eu vejo Jesus Cristo na vida dessa pessoa. Eu vejo um cristão de verdade através da sua vida. Então, porque a coisa que mais dói para um cristão é alguém chegar nele e falar, você é cristão? Sou. Pô, nem parece. Às vezes a pessoa nem fala na maldade. Mas aí já vê que, meu Deus, a pessoa falou isso, é porque eu tenho que mudar muita coisa. E não é vergonha mudar. Não é vergonha mudar. Esses dias eu tava vendo, rolando rolando feed não, eu tava no YouTube, até que eu me deparei com um vídeo do Gabriel Rodrigo. E o que aconteceu? Nesse vídeo, o Gabriel ele pega e ele fala como nós podemos melhorar a nossa constância com Cristo, se eu não me engano. As coisas que nós precisamos mudar e melhorar. E ele falou sobre uma coisa que me chamou muita atenção. Ir para um lugar silencioso e tá com uma caneta, tá com um caderno e anotar. Falou, ninguém precisa saber desse caderno. Ninguém. É você e Deus nesse caderno. Os únicos que vão conhecer esse caderno é você e Deus. Então, ele falou, pega esse caderno e escreve todos os seus piores defeitos. Todos não, acho que uns 12, de uns 11 a 12 piores defeitos. Que te atrapalham na sua vida espiritual. Pecados de estimação, coisas que te afastam de Deus, hábitos ruins. E eu peguei esse caderno e eu fui fazendo isso. E cara, eu tenho um norte agora para seguir. Isso é adoração. Porque, não, mas a minha vida espiritual com Deus estava boa. Está boa. Mas pode melhorar. Irmão, eu gosto de dizer uma coisa que não é ingratidão, tá? É uma coisa que é verdade. Porque eu vou me acostumar com o bom de Deus se Ele tem coisas melhores para mim. Não é sobre ser ingrato, não é sobre falar, pô, Deus tem sido bom, mas não tá suficiente, eu quero mais. Não. É sobre Deus tem sido bom até aqui. Eu não merecia, mas até aqui me sustentou o Senhor. E se o Senhor me sustentou até aqui, Ele tem melhores coisas para mim. E se Ele tem melhores coisas para mim, por que eu vou me acostumar e ficar aqui e viver uma coisa só num mundinho pequeno se Ele tem muito mais para mim? É a mesma coisa. Por que eu vou pregar só o Evangelho na internet se tem um mundo inteiro e eu tenho pernas para andar e falar com as pessoas que Jesus ama elas? Entende? A gente não pode se limitar a uma bolha porque é bom. A gente não pode limitar o Evangelho e ficar aqui dentro de casa, só nós conhecendo mais de Deus e não pregar para as pessoas. Isso é egoísmo. Então, Davi ele fala aqui, Deus meu, por que me desamparaste?
E essa é a mesma frase que Jesus fala antes de falecer, antes de dar o seu último suspiro. Ele fala tetelestai, que tetelestai está consumado, e samek, samek, sabalactane, alguma coisa, salamek, salamek, salabactane, eu não sei hebreu, eu não sei hebraico, que era a língua que eles falavam, eu esqueci o nome da língua, latim, lamek, lamek, sabactane, que é Deus meu, por que me desamparaste? Só que eu não sei se essa é a pronúncia, provavelmente está errado. Então, ele fala, por que me desamparaste? Porque te alongas no meu auxílio e das palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia e tu não ouves. De noite eu não tenho sossego. Porém, tu és santo. Tu habitas entre os louvores de Israel. E o que isso significa? Meu irmão, Cristo te ama. E às vezes não, sempre, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a dificuldade vier, lembra, eu estou sendo testado, eu estou sendo provado e eu serei aprovado nessa prova que o Senhor está passando. Então, não é porque Deus te desamparou. Deus não havia desamparado Davi. Deus não desampara ninguém. Então, desde aquele pior pecador que a sociedade olha e fala, esse não tem mais jeito, Deus quer a alma dele, e nós temos que ir pregar o evangelho a essa pessoa, porque Deus habita no meio dos louvores, Deus habita no meio das canções, Deus habita nos meios dos corações quebrantados, Deus habita no meio de vidas sinceras entregues a Ele e que estão dispostas a ir a outras vidas e falar do amor dele. Deus, Ele nos ama. Mesmo que nós não merecemos, mesmo que nós não mereçamos ser amados por Ele. Então, se de noite você não tem sossego, se de dia você se sente provado, se está difícil, saiba que Deus está te provando para depois te aprovar. Mas você precisa se esforçar e não desistir nunca. Pode doer mudar algumas coisas na nossa vida. Pode, geralmente dói. Só que escrever um papel dói bem mais também, tá? Dói muito. Escrever no papel e assumir, eu sou isso aqui tudo. Olha o quão ruim eu sou. E Deus me ama desse mesmo jeito. Mas eu não quero permanecer assim. Então o que eu vou fazer? Você anota no papel as suas piores qualidades. Seus piores defeitos, no caso. Seus mau hábitos. É só você e Deus. Não precisa digitar nos comentários, não precisa fazer nada. Você e Deus. Então, depois, na folha de trás ou na frente, porque eu fiz na folha da frente, eu fiz errado. Então, na folha de trás ou da frente, não importa qual você escreveu, coloca soluções para todos esses problemas. E pede ajuda para o Espírito Santo te mostrar quais são os seus problemas, porque muitas vezes nós não lembramos, nós pensamos, não tenho tanto defeito assim. Enquanto eu fazia, eu esqueci que eu sou ansioso, eu esqueci tal coisa, esqueci outra coisa. Então, e faz a lista com sinceridade. Não fala uma coisa que você não é, por exemplo. Às vezes você é corajoso e fala que é tímido. Não. Fala que escrever, eu sou muito corajoso, mas esse excesso de coragem me dá o quê? Soberba. Então vai lá e coloca soberba. E depois você vem e lista. São 13, então você vai fazer 13 soluções, cada uma para cada problema. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito preguiçosa. Inclusive eu peço perdão para vocês, porque por isso muitas vezes não saiu o vídeo. Porque eu tive preguiça. E eu deixei a carne falar mais alto. E não fazia o vídeo. Então eu percebi que isso estava impactando diretamente na minha vida espiritual. Não estava conseguindo acordar cedo para fazer devocional, não estava conseguindo melhorar. Então, o que aconteceu? Tive que mudar. Anotei lá, preguiça. Como vencer agora? Como vencer? Faça mesmo sem vontade. Não é sobre a sua vontade, mas é sobre a vontade de Jesus Cristo. Você bate o olho nisso, você arruma até sua casa, arruma a casa toda. Porque isso
o espiritual influencia no físico e o físico influencia no espiritual. O espiritual influencia muito mais no físico do que o físico influencia no espiritual. Só que o físico também influencia. Se você não nutre um amor por Deus com a sua vida, com as suas ações no físico, o seu espiritual não cresce. Pelo contrário, ele morre. Então, nós temos que buscar ao Senhor de todo o coração, adorar ao Senhor e parar de procrastinar. Por exemplo, outro exemplo, eu tinha muito problema na oração. Aí, eu fiz o quê? Anotei lá, oração. Dormi na oração, que direto acontece. Eu estou em trabalho de processo, melhorando isso. E qual que foi? Eu não estava entendendo assim, qual a solução para isso? O que eu faço? Aí eu pedi ao Espírito Santo para me mostrar. Aí veio na minha mente assim, um pouquinho depois, veio assim, a oração não é um monólogo, não é um pedido, não é algo automático, mas a oração é uma conversa com Deus. Deus está te ouvindo e Ele está esperando você terminar para poder falar com você. Então agora eu já entro na oração, não é mais aquela oração automática, é aquela coisa de Pai, eu tô aqui de novo, tô aqui para vir aqui conversar com o Senhor. Entende? Você conversando com alguém, você não dorme no meio de uma conversa. Dificilmente você dorme no meio de uma conversa. Só se você está muito cansado. Então, é uma conversa com o Pai. E aí a gente vai pegando os pontos e trabalhando tópico por tópico. E aí você pode aplicar isso na sua vida, eu recomendo muito. E que Jesus te abençoe. Esse foi o vídeo que eu queria passar para vocês. E antes, eu queria orar na palavra. E a palavra diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não ouves. De noite não tenho sossego, porém tu és santo. Tu habitas entre os louvores de Israel. Meu Pai, muitas vezes eu procurei soluções no mundo. Muitas vezes eu me senti desamparado pelo Senhor e angustiado. Muitas vezes nós, na aflição, não corremos para o lugar certo, que é o Senhor. Nós pedimos o auxílio do Senhor. Ou, quando pedimos, parece que nossas orações não têm resposta. Mas, Pai, Tu és santo. Tu és exaltado nos louvores dos Teus filhos. Que o nosso louvor não possa ser só de lábios, mas que a nossa vida mostre a Jesus. Que nós busquemos ao Senhor de todo o coração, em espírito e em verdade. Porque essa é a verdadeira adoração. Muito obrigado, Pai, por mais um dia, pela vida de cada irmão que está no vídeo de hoje. Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros. E te agradeço por mais um vídeo no canal Cristão WD. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, se assim for da Tua vontade. Meu Pai, nós queremos frutificar no Espírito, nós queremos viver para o Senhor, porque não há vida longe de Ti. Vida verdadeira não há sem o Senhor, porque nós queremos vida, e vida com o Senhor, e vida eterna. Então, Pai, essa é a nossa oração no dia de hoje. Porque mesmo no meio das aflições, mesmo quando nós não tivermos respostas, nós permaneceremos orando ao Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve e o Senhor nos responde. E que toda graça e que toda glória seja dada ao nome do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que não seja feita a minha, nem a tua, nem a nossa, mas seja feita a vontade de Cristo sobre as nossas vidas. Amém e amém.